Opa, e aí meu povo, como é que vocês estão, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu espero que vocês estejam bem. Sou o professor Alanderson Teixeira, a gente está indo para a nossa aula de número 19. E essa aula vai continuar abordando o tema tabela de figuras e valores, até porque a gente tem outras figuras para estudar. Hoje a gente vai focar somente em duas figuras, a figura da colcheia e a figura da pausa de colcheia, porque agora vai ficando um pouco mais difícil. Por quê? Coloca aí a tabela de figuras e valores. Pronto, nessa tabela de figuras e valores, vocês estão notando agora que a figura da colcheia e sua pausa, ela tem um valor menor do que um tempo. Então, a gente começa agora a ter uma subdivisão onde mais de uma figura vai ser produzida para que feche um tempo. Então, vamos lá. A colcheia e a figura da pausa de colcheia, elas valem meio tempo. Volta para mim agora. Seguindo a lógica, se a colcheia vale meio tempo, vale metade de um tempo, eu preciso de quantas metades para fechar um tempo? Metade mais metade não é igual a 1? Então, eu preciso de duas figuras colcheias para produzir um tempo. Independente dessas figuras serem positivas, que as produzem som, ou negativas, que são as que não produzem som. O importante é que a soma desses valores feche um tempo para que a gente entenda a distribuição sonora que ela vai ter. Então, vamos lá. Se eu colocar duas colcheias juntas, duas colcheias positivas que produzem som, a gente vai ter os dois extremos. Lembra que um tempo é dividido em dois extremos, o momento que chega embaixo e o momento que chega em cima? Então, a gente vai ter esses dois extremos para uma das figuras ser no primeiro de baixo e outra para ser no de cima, ou o inverso, tanto faz. O importante é que seja um embaixo, um em cima. Utilize os extremos. Então, vamos lá. Como é que a gente traduz duas colcheias? 3 e tá, tá. Se eu tiver quatro colcheias, como é que vai ficar? Tá, 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 tá. Sempre um embaixo, um em cima. Ou um em cima, um embaixo. Um em cima, um embaixo. Então, certo. Agora, por enquanto, a gente está trabalhando somente com a proposta de figuras de colcheia positivas. Agora, vamos colocar aqui uma proposta de exemplo onde a gente faça quatro figuras de colcheia, onde, preste atenção, a segunda figura vai ser uma pausa. Colcheia positiva, pausa de colcheia, colcheia positiva, colcheia positiva. Como era que a gente iria fazer? A gente iria fazer tá, 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 tá. Ó, o primeiro meio tempo, tá. O segundo meio tempo, silêncio. Tá, tá, tá. Como é que a gente faz? Deixando fluente, seguindo a proposta de constância do andamento. Tá, tá, tá. Certo. Então, agora, eu estou deixando, agora no finalzinho dessa aula, eu estou deixando um exercício com várias possibilidades de distribuição de pausa de colcheia com colcheia. Por que eu estou fazendo isso? Porque uma das coisas que poucos alunos iniciantes notam é que difícil não é produzir as notas que têm som. Difícil é distribuir essas notas junto com as que não produzem som. Essa junção é o que deixa um pouco mais complicado, que facilita com a prática. Então, espero que vocês tenham entendido e gostado. Bora estudar. Pronto, começando agora com nossa aula prática aqui de partitura. Então vamos lá. A gente tem aí somente figuras de colcheia e figuras de pausa de colcheia. Só que vocês estão notando que essas figuras estão diferentes do que vocês estão acostumados a ver? Agora vamos entender o porquê. Uma figura musical, uma dessas figuras de valores, ela é dividida em três partes. Cabeça, que é a bolinha. Haste, que é o corpo que está colado a essa bolinha, né? E colchete ou bandeirola,
essa perninha que sai da haste, essa perninha que sai do corpo. Então é assim, independente delas estarem ligadas ou não, elas têm que ter cabeça, haste e uma bandeirola ou colchete, né, que é a perninha, saindo da haste daquela figura. Se tiver uma bandeirola, caracteriza colcheia. E esse foi o que aconteceu. Se vocês pararem para notar, logo no início a gente tem 4 colcheias, onde todas elas estão sendo ligadas por uma única bandeirola. É só questão de estética musical. Fica mais simples e perceptível vocês agruparem elas em grupamentos de 2 notas, de 4 notas, de 3 notas, enfim. Facilita para a percepção da leitura. Então agora eu só quero que vocês entendam que a gente vai dividir o som dessas figuras utilizando os extremos do tempo, né? O momento que a gente bate palma e o momento que a gente sobe a mão. Então de início a gente vai ter tá, 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 tá. No segundo compasso a gente vai ter 4 pausas de colcheia, onde essas pausas de colcheia, elas vão, se vocês agruparem elas, para facilitar o entendimento, vocês vão ter meio mais meio, 1, mais meio, 1 e meio, mais meio, 2. Então vocês vão ter 2 tempos de silêncio. Então não precisa estar contando de meio em meio. Vocês podem, já que é silêncio, não vai ter produção de som, vocês podem simplesmente agrupar e saber que não, agora eu faço 2 tempos de silêncio. Então, 1 e 2 e já entra para o próximo compasso. Então pronto. Isso eu estou passando para vocês. É um exercício bem mais complicado do que o da aula passada, por isso que a gente focou somente em colcheia e sua pausa, mas eu quero agora que vocês deem a pausa no vídeo para que vocês estudem antes da gente colocar para frente a proposta do estudo da aula em áudio, para que vocês tirem a prova do 9, como fizeram semana passada. Então, deem a pausa exatamente agora. Pronto, voltando, eu acredito que vocês já estudaram e agora vocês vão ouvir como é da forma correta. Então, vamos lá? Isso, notou que estava um pouco rápido, né? Isso aí é para forçar um pouco a percepção de vocês. Eu sei que de início vai ficar estranho, qualquer coisa vocês voltam o vídeo e tentem acompanhar fazendo essa leitura em conjunto, tá certo? Espero que vocês tenham entendido e gostado. Até a próxima aula aí. Bora estudar!